Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Ó Pai, que possamos aprender a viver aquilo que foi estabelecido pelo Senhor, sem te atrapalhar, sem impedir o Teu agir. Ó Pai, como servos, filhos, que entendem o seu lugar, o seu posicionamento, Senhor. É o que nós queremos te pedir e desde já te agradecer no nome do Senhor Jesus. E aos que creem que possam dizer amém e amém. Quero te pedir que você abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 19. Esse texto vai dizer: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: deixe-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias e tomou a junta de bois e os imolou com os aparelhos de bois e cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Viver o propósito é quando você compreende que o mais importante na sua vida é estar alinhado com o Pai. Porque quando você está na posição e alinhado com Deus, você começa a observar o agir de Deus e a mão de Deus de uma forma maravilhosa. Eliseu está lá na sua caminhada, no seu trabalho, de repente vem um camarada e lança a sua capa sobre ele. Alguns teólogos vão dizer que aquela capa tinha um cunho espiritual tão grande, que Eliseu, ao receber daquela capa, ele percebeu que algo diferente lhe havia acontecido. Exemplo, quando Jesus vira e pergunta: quem me tocou? E os seus discípulos viram para ele e dizem: meu Senhor, como quem te tocou? Será que o Senhor não entende que a multidão te comprime? Como quem te tocou? Muitos estão te tocando. Mas Jesus vira e diz: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então Elias sabia o que ele havia feito, e Eliseu entendeu o que ele havia recebido. Eu tenho falado a respeito das coisas que são permitidas por Deus e das coisas que são planejadas por Deus. Quando você vive o propósito, você passa a viver das coisas planejadas por Deus. Chega de viver meio que sendo movido pelo vento. Então o que o Espírito Santo precisa te dar nesse momento é o significado da sua vida com Ele. O que é isso, pastor? Significa dizer para você que de repente você veio aqui com algumas queixas ou com algumas reclamações esses dias, já há alguns dias, ou há muitos dias. Eu estava assim: pastor, Senhor, Pai, não é possível. Por quê? Até que você descansa o seu coração e Deus diz assim: filho, isso faz parte de um propósito. Toca na pessoa do teu lado e diz para ela que a vida dela faz parte de um propósito. Isso significa dizer que se Deus remover algumas coisas, se Deus fizer outras, tudo faz parte de um propósito. Hoje Deus te trouxe aqui
para dizer: aquiete o teu coração. Você veio aqui em busca de uma resposta, e Deus vai te dar essa resposta hoje. Ele diz que tudo está debaixo de um propósito. Eu estava falando na terça, quando Davi, no Salmo de número 40, no versículo de número 7, ele fala a respeito de um rolo, de um livro escrito a seu respeito. Coisa linda. Então eu disse: eis, aqui estou, no rolo do livro que está escrito a meu respeito. Pastor, o senhor quer o quê? O senhor quer falar sobre a visão calvinista? Não! Eu quero mostrar para você que quando há um alinhamento com o céu, as coisas cooperam, as coisas fluem, elas acontecem de forma natural, não há forçação de barra. E aí, para embasar esse texto, mesmo Davi, no 139, no versículo 16, enriquece o negócio. A coisa toma uma outra forma, porque ele vai dizer assim: aos teus olhos me viram a substância ainda uniforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia, ou havia ainda. Hoje Deus está dizendo para você: não atrapalhe o meu agir na sua vida. Para de se questionar e querer levar as coisas com o seu braço. Deixa eu entrar nesse mistério e mostrar para você que eu quero para ti um ano diferente, um ano de novidades, um ano onde você precisa entender a forma que eu quero trabalhar. Você precisa entender que você vai viver um novo tempo comigo. Você precisa entender que eu vou fazer algumas modificações. Você estava habituado assim, assim e assim, e Deus está dizendo: só viva o propósito, deixa eu guiar, deixa eu entrar nessa embarcação. Deus está dizendo para você que você pode e deve construir tudo aquilo que Ele te mandar. Você só não deve ter a noção, você só não deve perder a noção de que quem está guiando é Ele. Então Deus hoje está falando com você. Elias caminha, vai, e aí de repente ele é orientado pelo Espírito que Eliseu era aquele que seria o seu sucessor. E ele vai lá e lança o seu manto, o mesmo manto que dividiram as águas do Jordão. Eu quero falar com você que tudo faz parte de um propósito. Eu comecei terça-feira com Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, para que a gente entendesse a propriedade, para que a gente entendesse a profundidade. Então o texto vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito. Aonde? Debaixo da onde? Debaixo do céu. Deus está mandando te dizer que quem guia a sua vida é Ele. Deus, esses dias, falou comigo que quem guia o meu ministério, quem guia essa igreja é Ele, e que o dia que eu tomar a frente vai dar tudo errado. O que é isso, pastor? Em meio às suas dores e lágrimas, glorifique. Porque a gente aprende com o apóstolo Paulo que o meu sofrimento, ele é leve e momentâneo, e que produz um eterno peso da glória. Então significa dizer que Deus, ele faz como Ele quer. Na verdade, essas ministrações de terça para cá, eu recebi do meu filho. Ele disse: pai, Deus me deu uma palavra aqui, está me incomodando com isso, mas eu não sei fazer como o senhor faz, trabalhar com esposo. Mas e ele tentou me falar por zap, depois tentou me ligar. Aí quando chegou em casa, eu tive que ouvi-lo.
E aí Deus colocou no coração dele. Deus começou a falar em Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo 11. E aí dali o Senhor foi falando, foi dando a ele outros textos. E eu falei: Jesus, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer agir? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O Senhor quer te enriquecer de uma maneira. Não é te enriquecer simplesmente de você ter grana, de a tua conta bancária estar abastada, mas é te enriquecer com a palavra. Porque quando você é rico da palavra, quando você é próspero da palavra, as coisas fluem na sua vida de forma automática. Aí a conta pode ser que esteja abastada, ainda que ela não esteja abastada, você vai dizer como Abacuque disse: ainda, todavia eu me alegro no Senhor. Sabe por quê? Porque tu está cheio da palavra. O Senhor coloca a eternidade no coração do homem. O Senhor começa a mover. Deus não quer de você que tu seja o mesmo. Deus não quer de você que tu seja a mesma. Deus quer te dar uma porção nova. Eu virei para o meu filho e disse: filho, isso é uma revelação. Ele: como é isso, pai? Isso é uma revelação que Deus te deu. E ele falou: pai, mas não para por aí. Eu disse: pai, o senhor já leu lá o que diz Ruth, no capítulo 2, a partir do versículo 2. O senhor, e aí nós vamos ler, leia comigo aqui na nova tradução da linguagem de hoje. E eu disse: meu Deus. E eu parei para ler com ele, irmãos, e Deus começou a me encher. Você está entendendo? Diga amém. Deus vai usar pessoas para você, e vai usar você para as pessoas. Esse texto ele diz: um dia Ruth disse a Noemi: deixa que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. No versículo seguinte, o texto diz: então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores catando espigas que caíam. Me ajuda. E ela entrou numa plantação que era de Boaz. Quem era Boaz, pastor? O seu futuro marido, o seu futuro resgatador. Mas eu quero dizer para você que quando você vive o propósito, é quando você entende que o acaso faz parte do propósito. Aquilo que para você é só um acaso, Deus está dizendo: isso faz parte do propósito. Talvez quem vai estar lá, ou quem vai separar os copistas, ou quem vai traduzir, vai entender que foi um acaso. Mas Deus está dizendo que o acaso faz parte de um propósito. Era o propósito de Deus. Aquele era o dia, aquela era a hora, aquele era o momento. Você precisa entender isso, viver isso. Você precisa compreender que a tua posição não é de ficar comendo das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. A sua posição vai muito mais além do que isso. E se nós seguirmos um parente de Elimeleque, se nós seguirmos o texto, no 4 vai dizer: nisso Boaz chegou de Belém. Repita comigo: Boaz chegou e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês. Sabe o que mostra aqui? Mostra a diferença do que eu tenho falado e do que eu tenho ministrado, e o que a gente tem aprendido, nós pastores da Unção Ágape, nessa nova fase. A diferença do líder. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós queremos ser o líder, só que sobre a nossa vida é uma unção de paternidade. Aquilo que eu não fizer, você vai fazer. Aquilo que eu não fizer, os meus filhos farão. Aquilo que você não fizer, os seus filhos farão. Não é um líder que quer mandar, que quer dizer que ele é líder, que quer falar, e as pessoas têm que ouvir. As pessoas têm, sabe, irmãos, de repente você está dizendo: pastor, Deus tem trabalhado na sua vida, não só na minha, mas de todos os nossos pastores. Uma unção de paternidade. Você não vê
Moisés chorando, dizendo: Senhor, eu queria entrar na terra prometida, mas o Senhor está me dizendo que eu não vou entrar. Não! Ele sabia que existia alguém que havia sido preparado, que estava junto com ele. Paternidade, irmãos. O Senhor vira para o seu sucessor e diz assim: sabe, Josué, como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Paternidade. Essa visão está caindo por terra. Na verdade já está caindo, se você não tem reparado, há mais de um ano. Porque a nossa visão não é a visão de um líder que fica segurando o banco, o cilindro da bicicleta. Falei isso, né? O cara quer correr, mas tu está segurando o cilindro. Tu fica do lado, mas tu tem medo de ser melhor que você. Se ele pregar melhor do que eu, glória a Deus. Se ele for melhor do que eu, glória a Deus. Quantas vezes eu estou aí sentado, tem alguém pregando aqui, estou eu vibrando. Quantas vezes eu sou o primeiro a bater palma? O pastor vira o bate-palminha. Sabe por quê? Porque a gente vibra, porque a gente se alegra. Sabe por quê? Você pega o cilindro da bicicleta, o líder é assim, e fica segurando. O cara quer aprender a andar, mas ele não deixa. O pai, sabe como é que é o pai? O pai vai lá. Eu até falei isso das meninas Larissa e Yasmin, que uma vez mostraram que elas ainda têm uma cicatriz no joelho, e diz: tio, eu até hoje tenho essa cicatriz. Por quê? Porque foi o Senhor que me ensinou a andar de bicicleta. Um dia, irmãos, nós estávamos no mesmo ambiente, eu fui: vamos embora, vamos lá, e vamos, e daqui a pouco, e aí caiu a primeira vez, se machucou. Eu virei na terça e vou falar hoje de novo. Vira para a pessoa próxima de você ou para você mesmo e diz: às vezes é necessário que você caia. Porque quando você cai, você sabe o que é estar lá, e você sabe o que é levantar. Você está entendendo? Diga amém. Vira e conta para a pessoa um segredo do teu lado. Diga assim: às vezes não terá ninguém para te levantar, mas isto faz parte de um propósito. Viva intensamente o propósito. Pergunta assim: pastor, o que eu faço no dia em que eu caio e não tem ninguém para me levantar? Você sabe o que você vai fazer? Você vai se levantar sozinho, porque Deus vai te dar condições. E como é que é o pai? O pai é aquele que dá impulso. Porque às vezes a velocidade, quem está aprendendo a andar de bicicleta, é baixa, por isso que ela não tem equilíbrio. Eu vim aqui te dizer que de repente tua velocidade está baixa demais, mas nesse ministério, principalmente a partir desse momento, se prepare, porque tu vai pegar impulso. Se prepare, porque tu vai correr mais do que o teu pai na fé. Se prepare, porque você vai além. Se prepare, porque você vai fazer aquilo que eu não vou fazer. Se prepare, porque nós vamos te impulsionar e você vai embora. Sabe por quê? Não é embora de que você vai sair daqui, não, irmãos. É embora de que você vai a lugares que você ainda não sabe. E o líder, pastor, o líder fica segurando no cilindro. Eu não posso te soltar, Alex. Não, Alex, pode ser que tu vá. Eu não posso, sabe? Eu tenho que ficar aqui, que eu te ofereço uma bala, porque eu te ofereço alguma coisa, uma caneta, porque eu estou tentando barganhar. Eu vim aqui dizer para você que o que é de Deus é de Deus, e quando é propósito se cumpre. O líder, ele impulsiona. E depois, pastor, primeiro corre do lado, que pode ser que caia. E depois, pastor, depois senta numa cadeira maneiraça, um trono de justiça, e fica olhando para você. Já estou falando do meu Senhor, dizendo assim: eu sabia que ele ia conseguir, eu sabia que ela ia conseguir, e quando a queda é muito grande, pastor, quando a queda é muito grande, ele se levanta, como fez com Estevão, se inclina e permite o camarada lá na terra, ele lá no céu, ver o céu aberto.
Boaz vira para os seus trabalhadores e diz: que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor os abençoe. Só os trabalhadores, e ali continha mulheres. Aí Boaz perguntou ao chefe: sabe por quê, irmãos? Ninguém cumprimenta ninguém se não há entre eles reciprocidade. Os trabalhadores não iam cumprimentar Boaz se esse líder, esse chefe, primeiro que lugar que tem chefe é tribo. Inclusive preciso falar de tribo também aqui hoje. As igrejas hoje em dia estão parecidas com tribos, né? Um dos nossos pastores me ligou esses dias e disse: pastor, se fosse alguns anos atrás, o senhor ia cobrar isso. Aí ele falou: realmente as coisas estão mudando. Tribo, irmãos. Parece que lá no céu seremos separados por tribos. E aí o texto diz que Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? Tu entende esse mistério? Quem é aquela moça ali? Dá para pregar um sermão textual só em cima disso, irmãos. Aí eles respondem: é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui, você entender. Você vai ver em outras versões, e se seguirmos esse texto, ele diz assim: fica com as minhas trabalhadoras, mulheres, fica junto delas, descansa. Começa a haver uma preocupação, sabe por quê, irmãos? Quando você está alinhado com o céu, ela teve a oportunidade que Orfa teve de voltar. Então cuidado, porque pode ser que você regrida ou volte no tempo que não é para voltar. Orfa teve a oportunidade de ir embora e ela foi. Noemi também deu a mesma oportunidade para Ruth, mas ela ficou. Diga assim: ela ficou. Quando você está alinhado com o céu, você faz tudo conforme foi determinado pelo céu. E você entra então no cumprimento de tudo isso, irmãos. Tem um texto que eu não vou ministrar hoje, que é Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 15, que nós não vamos colocar hoje. É muito difícil de compreender esse texto, mas esse texto mostra que não há novidades para Deus. O que já era, já foi. É Deus dizendo assim: nada que acontecer nessa terra vai ser novidade para mim, porque eu sou o Senhor. Ninguém irá conseguir me surpreender, porque eu sou Deus. E aí a gente começa a compreender com ela. A gente começa a compreender o que estava acontecendo. E ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora. Só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Volta lá o versículo. Quando você está, irmãos, vivendo o propósito, tem um abrigo para você. Você está entendendo? Diga amém. Quando você está vivendo o propósito, tem um abrigo. Sempre terá um abrigo. De repente está sendo cansativo, você está trabalhando muito, mas Deus manda te dizer: sempre haverá um abrigo. E no versículo de número 8: então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui, trabalhe perto das minhas empregadas. Que é isso, pastor? É o propósito, irmãos. É Deus orientando que fazia parte do propósito, e ele precisava que o propósito se cumprisse. Boaz chega para ela e diz assim: filha, não vai para outro lugar não, fica aqui, vai. Já um coração apaixonado. É isso que eu quero falar com você. Você e eu, nós precisamos fazer parte disso aqui, irmãos. Você quer entender uma outra coisa? Para falar de propósito, falei de Eliseu, falei de Ruth, agora deixa eu falar de Gideão, para tu entender.
Em Juízes, no capítulo 6, no versículo número 25, ele compreende algumas coisas. Juízes, capítulo 6, versículo 25, vai dizer: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Olha como é que Deus é Deus de detalhes. E aí ele vai dizer o seguinte para Gideão: e derriba o altar de Baal que é de teu pai. O Senhor vai dizer assim: olha, eu quero libertar você dos amalequitas, vocês os amalequitas. Eu quero usar você, Gideão, mas lá na tua casa tem um altar, e eu quero que você vá lá, e eu quero que você destrua o altar de Baal. Hoje Deus está dizendo para você que de repente você tem carregado um altar. Você tem vindo à igreja, você tem vindo aos cultos, mas de repente você tem carregado algo. Você tem introduzido lá dentro da sua casa, tem um altar, algo mais importante que Deus. E Deus hoje está virando para você e está dizendo assim: olha, para que o milagre aconteça, tem que derribar o altar, tem que jogar isso aí por terra. De repente não é na tua casa plano físico, mas é na tua casa plano espiritual. Tem algo dentro de você que ainda te incomoda, que te fere, que te magoa, que te oprime. Tem algo que você sabe que não é de Deus, e hoje Deus quer de você que você possa destruir tudo isso. Você está entendendo, Gideão, o que eu quero que você faça? Sim, Senhor, eu estou. Eu quero só fazer cumprir o que nasceu no meu coração, que é propósito para a tua vida. Eu vou voltar a repetir: eu quero só que seja destruído aquilo que está atrapalhando o propósito de se cumprir. Você está entendendo? Diga amém. Aí as pessoas chamaram ele de Jerubbaal. Qual é o significado? Jerubbaal é aquele que contende com Baal. Ele tomou um posicionamento e começaram a o chamar de outro nome: aquele que contende com Baal. Ou seja, eu não sei que mal virá sobre ele. Eu vim dizer para você que você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não tema no vosso coração nada, não tema no vosso coração absolutamente nada. Deixa o agir de Deus, esteja dentro do propósito que Deus tem para a tua vida. O Senhor quer que você vire para a pessoa do seu lado e diga assim: não lamente as perdas, elas fazem parte do cumprimento do propósito de Deus. Mas tem mais. Tem mais. Antes, Deus sabia que Gideão tinha um cordeiro escondido. Deus sabe de tudo. Repita comigo: Deus sabe de tudo. Mais à frente mandou ele destruir aquilo que era do pai, mas antes mandou ele sacrificar aquilo que era dele. Sabe por que eu comecei de trás para frente? Porque destruir aquilo que não é seu, ainda que faça parte da sua geração, é fácil. Eu quero ver sacrificar aquilo que é teu. No capítulo 6, no versículo 17 de Juízes, diz: ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta. Aí se você vê no 19, ó,
Entrou Gideão e preparou cabritos e bolos e tinha um cabrito escondido, irmãos. Vira para a pessoa do teu lado: o que você tem escondido que precisa sacrificar para o Senhor? Deus quer te dar um coração sensível. De que jeito, pastor? Sensível à obra de Deus. Tem dia que o semblante do pastor, vou falar de pastor de uma forma em geral, tá bom, gente? O semblante do pastor, nós temos o pastor Felipe aqui, que dirige uma igreja também, de Nova Vida. O semblante do pastor não veio bem, o pastor não chegou bem, você conhece seu pastor e viu que o semblante. Às vezes, pode ter sido problemas em casa, às vezes não, às vezes problemas na igreja, às vezes não. Ou pode ser preocupação, porque os compromissos não estão sendo honrados. E você chega e diz para Deus: Senhor, o que eu vou fazer? Eu dependo de um milagre hoje. Eu vim aqui dizer para você que tu vai estar tão sensível, como eu tenho trabalhadores aqui nesse lugar, tão sensíveis, que Deus vai te dar, nessa sensibilidade, Deus vai te dar e vai dizer para você assim: ó, vai lá, porque eu quero que tu faça isso, isso e isso. Vai lá, porque você vai ser o instrumento de oração do pastor. Vai lá, porque você vai ser a resposta dele. Vai lá, porque você vai ser esse instrumento de bênção, esse instrumento de vitória. E às vezes pode ser que tu seja um instrumento de vitória só com um abraço. Vira para a pessoa e diz assim: um abraço, muitas das vezes, vale mais que toda a riqueza do mundo. Mas com outros, Deus vai te tocar, te fazer sensível e vai dizer: abra mão, ou sacrifique o que você está guardando aí. Sacrifique esse cordeiro, esse cabrito que tu escondeu. Só que quando ele reconhece: Senhor, se és tu, se achei mercê diante de ti, se o Senhor está falando comigo mesmo, peraí, Senhor, fica aí, mantém teu anjo aí, se mantém aí, por favor, mantém tua presença aí, que eu vou ali e já volto. Eu quero te ensinar que homem de Deus e mulher de Deus, ele não perde a oportunidade, ele não deixa para depois, ele olha o que ele tem, o que ele pode, o que ele não pode, mas ele é alguém que sacrifica, ele é alguém que sacrifica, ele é alguém que não tem medo, não fica nada escondido, não fica nada guardado. Sabe, irmãos, eu poderia estar vivendo um momento aqui muito mais tranquilo nesse ministério, mas Deus colocou algo no meu coração: não armazene. Sabe por quê? Porque é o Senhor, porque nesse ministério, nesses 9 anos, tem se cumprido Ageu 2:8, tem se cumprido Ageu 2:8. Eu tenho me feito valer de Marcos 4:26 e 27. Eu tenho me feito valer de Marcos 4:26, mas tem se cumprido Ageu, pode colocar 2:8. É quando você reconhece que você é sacerdote e que quando você precisa de um milagre, não espere que eu vá te ligar para te pedir nada. Eu não farei, porque existe um Deus que Ageu 2:8 vai dizer: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Aquilo, pastor, que tu precisar, é Deus que vai mandar alguém, vai enviar alguém. Aquilo, pastores, que vocês precisarem, é Deus que vai fazer, é Deus que vai incomodar. E você toca na pessoa do teu lado, diz para ele ou para ela: você pode ser a pessoa que Deus esteja dizendo: sacrifique, não tenha medo, e veja o meu mover se cumprindo na tua vida. Gideão entende que ele tinha que sacrificar a sua oferta escondida. De repente você tem algo guardado.
está aí no teu lugar e está dizendo: Senhor, será que é comigo? Faz como Gideão essa noite. Senhor, eu quero a lã seca e a terra molhada. Na noite seguinte, Senhor, agora eu quero a lã molhada e a terra seca. Irmãos, o teu grau de maturidade e intimidade com Deus é tão grande que você sabe que quando Deus fala, Ele fala. Quero te ensinar algo. Se um dia o Espírito falar aqui, não deixe para amanhã. Cansei aqui nesse lugar, me cansei no bom sentido. Você está entendendo? Diga amém. De eu descer aqui, eu estou ali indo para cumprimentar as pessoas e alguns trabalhadores. Dentre eles, eu não vou aqui ficar, eles me param ali, eles me param. Quantas vezes eu fui parado aqui, ó, aqui, parece que eles me imprensam aqui, nesse extintor. Tu está entendendo? Diga amém. Eles me dão uma imprensada aqui, rapaz. Eu digo: rapaz, o que foi? Ah, meu Deus, será que é agressão? Essa coisa. E aí eles vêm com as esposas quando elas estão juntas. Você está entendendo? Diga amém. Vem os dois juntos. Eu digo: ah, Jesus, o que deve ser? Será que vai pedir para ir embora? Ah, meu Deus, pelo amor de Deus, Senhor, depois de um culto desse, Jesus, pastor, sabe aquele compromisso que o Senhor falou no altar? Esse compromisso é nosso. Nós vamos cumprir e honrar. Viva o propósito. Falei de Eliseu, falei de Ruth, falei de Gideão, encerro. Mostrando a profundidade que Deus dá a Isaías. Eu já preguei esse texto. E o capítulo 43, na visão na RA, no versículo 18, ele vai colocar para a gente. O 19 diz: eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis? Não, pode botar o 19 que eu volto no 18. Eis que porei, me ajuda, eis que porei um caminho aonde? E rios no ermo. O 18 vai dizer: não vos lembreis das coisas, nem considereis as. Aí vem o 19: eis que faço coisa nova que está saindo à luz, está nascendo. E aí, quando Deus deu essa inspiração, meu filho, Deus deu na versão, na nova tradução da linguagem de hoje. E dá uma enriquecida no negócio. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fique lembrando do que aconteceu no passado, e não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Aí o 19 diz: pois agora vou fazer uma que logo vai, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem terras secas. Cara, quando você faz parte do propósito, o Senhor faz com que através da tua vida um reflexo de Cristo. Ser cristão é ser pequenos cristos. O Senhor usa a tua vida para terras secas. Porque uma estrada, porque quando existe uma estrada, o suprimento também chega. Quando existe uma estrada, com essa estrada traz condições de chegar tudo que for necessário para que esse lugar seja povoado. Deus está falando com você, está dizendo para você:
Aprenda a viver o propósito. Para de reclamar. Para de murmurar. Mas pastor, o senhor está falando isso para mim? E o senhor contou que esses dias também ficou assim? Fiquei, irmãos. Você fica pensando assim, Jesus, por que precisa ser desse jeito? Por que de tanta ingratidão, Senhor? E aí, quando você ouve a voz de Deus, você ouve o Senhor dizendo assim: era necessário. E ainda assim a gente insiste. Mas por que, Senhor, que era necessário? Era necessário para se cumprir o propósito. Era necessário para se cumprir um propósito. Você está entendendo? Diga amém. Vira para esse amado, para essa amada. Diz para ele ou diz para ela, se tiver alguém próximo de você, diz assim: não se preocupe. Tudo que foi estabelecido do céu vai se cumprir. Agora dá um conselho para ele ou para ela. Diga assim: não saia do lugar que Deus te colocou. E não estou falando isso para você achar que eu estou pregando. Estou falando de espaço físico, igreja, unção ágape. Ah, disso. Amor, estou numa outra dimensão com Deus. O lugar que Deus te colocou é aquela posição que só Ele pode te tirar. Porque para onde quer que tu for, essa posição tem que ser ativada. Pastor, não quero mais ficar na unção ágape, agora eu quero ir embora. Por favor, só não saia da posição que Deus te colocou. Tu entende? Diga amém. Aquele que colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás. Pastor, é desse jeito? É. Eu vou ter que voltar e colocar minha mão no arado de novo se eu for para outro lugar? É. Então, pastor, eu vou ficar aqui mesmo, eu vou colocar a mão no arado aqui mesmo. Então coloque. Aqui vai ter uma facilidade, né? Todo mundo já te conhece, você conhece todo mundo. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus, não veio? O Senhor está dizendo: aprenda a viver o propósito. Vivendo o propósito, acabou, ponto final. Está chorando, glorifique. Está doendo, glorifique. Está difícil, glorifique. Está bom, glorifique. Viva o propósito. Deus te deu e está te dando uma capacidade, uma unção de continuidade. Na sua vida não vai ser preciso levantar uma outra geração. Deus não é Deus de outra geração. Deus é Deus de próxima geração. Começou em você, vai dar sequência nos seus filhos, que dará sequência nos seus netos, que dará sequência nos seus bisnetos. Deus é Deus de próxima geração. Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus.
coloque de pé glorificando, irmãos. Se coloque de pé glorificando. Se coloque de pé glorificando. Eu tenho dito, tem dias que você chega nesse lugar e você não sabe o que Deus vai fazer. Tem dias que eu desço nesse lugar e fico, Senhor, que maravilha foi essa? E aí o Senhor vira e diz, está vendo, Alexandre, isso aí é para provar que não é você, sou eu. Isso aí é para provar que há uma dificuldade no teu ser, mas quando você está alinhado comigo, dá tudo certo. Aprenda a viver o novo de Deus. Aprenda a viver o propósito de Deus. Joga o medo fora esse ano. Lança as suas incertezas fora. Tu está preocupado com o quê? Tu não entendeu que essa obra não é tua. Se abrir ou permanecer aberto, nós vamos glorificar. Se fechar, queridão, nós vamos glorificar. Durante muitos anos, pastor Eduardo, nós oramos por esse imóvel aqui do lado. Quem lembra, irmãos? Quem era dessa época aqui? Oramos ou não oramos? Falei, Jesus, poxa, não é o Acriap não, não é o Acriap não, aqui do lado mesmo. Aqui, a Fone Shop aqui. Que eu pensei, pô, Senhor, eu faria isso aqui de estacionamento. Eu faria isso aqui. Senhor, a gente podia abrir, quem sabe a gente arrumava uma maneira, a igreja ficava maior. É um espaço aqui do lado que tem, que faz parte do mesmo proprietário. Quando foi esses dias, ontem, o rapaz aqui, o inquilino, o senhor o senhor me chamou e disse, Alexandre, pastor, vem cá, quero conversar contigo. Rapaz, você sabe que eu estou mudando para lá, não sabe? Eu falei, sei, seu José. Então, nós estamos mudando para lá e eu vou liberar esse imóvel. E cara, a primeira pessoa que veio na minha cabeça para liberar o imóvel foi você. Então deixa o final de ano passar, vai lá me procurar no iniciozinho do ano para a gente conversar. Só que agora eu preciso conversar com o pai. Você está entendendo? Diga amém. Porque às vezes você acha que aquilo era importante. Deus está dizendo para você que se não aconteceu naquele tempo é porque não era propósito. E para acontecer agora, irmãos, isso vai ter que ser nos entregue de mãos beijadas. E ainda que nós temos planos, aí sim, com a Acriap, ainda assim, a gente vai assumir o quarteirão inteiro, se for o propósito de Deus. Você está entendendo? Diga amém! Eu não pedi nada, eu não falei nada, eu fui procurado. Então agora, quer conversar? Vamos conversar. Mas as minhas condições são essas. Dá para você? Não, não dá para mim, então não faz parte do teu propósito. Você está entendendo? Diga amém. Dá para você? Dá para mim, pastor. Então, Senhor, muito obrigado. Faz parte do teu propósito. Hoje de manhã, irmãos, eu saí, fui dirigindo meu carro e fui lembrando de algumas coisas e fui glorificando a Deus. Eu disse, Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade. Muito obrigado por o Senhor ter realizado algo que eu te pedi só no meu pensamento. Muito obrigado por o Senhor ter feito algo que eu só pensei, Senhor. Agora dá essa intimidade para aquela igreja, dá essa intimidade para aquela membresia. Senhor, eles vão só pensar, eles vão conversar contigo e o Senhor vai fazer. Viva o propósito, pastor Eduardo. Lindo Jesus, eu só tenho isso para dizer. Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Posso tirar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és
em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Teus caminhos, Lindo Jesus. lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar? O que posso te dar? Por tudo que tu és. Tudo que tu és. Você me libertou. Você me libertou E me curou. me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em mim. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, Em todo tempo. todo tempo és bom, Justiça. justiça está em mim. Teu amor é pra sempre. Deixa eu te ensinar algo aqui, ó. Você sabe que quando a gente conta, um exemplo, até 3, né? Você vai contar comigo, vai. 1. Você vai fazer a mesma coisa, mas com palavras. Vou te dar as palavras e você vai repetir e vai enumerar. Combinado? Combinado? Então vamos lá. Vamos fazer aqui um teste aqui para ver se você entendeu. Amém? Você vai repetir comigo: reino, justiça e governo. Vamos mais uma vez, vamos lá. Reino, justiça e governo. Você vai se assentar em lugares que você não imaginava. Você vai conquistar coisas que você não imaginava. O teu grau de alinhamento com o céu vai fazer com que do céu venha coisas, venham bênçãos. Você vai viver. Deus leva-nos em paz e em segurança. Toma as nossas vidas nas suas mãos. Faz conforme o teu querer, Senhor. Mas uma coisa eu tenho dito para ti: na minha vida não vai se passar mais um ano, Senhor, sem que eu tenha certeza de que eu estou alinhado contigo. Eu só quero viver os teus propósitos. Vivendo os seus propósitos, ou vivendo o propósito. Posso te dar por tudo que tu és. O que posso te dar?